Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do GS1 Talks, o videocast oficial da GS1 Brasil, diretamente aqui do Brasil em Código 2025. Hoje, num mundo em que a inovação avança em ritmo acelerado, a ética se torna um ponto estratégico. Como equilibrar o potencial transformador das novas tecnologias com responsabilidade, confiança e regulação? Esse é um tema difícil, mas para isso eu trouxe aqui convidados como a Olga Pontes, que é uma referência em ética empresarial, e o diretor de tecnologia da GS1 Brasil, Roberto. Muito prazer recebê-los aqui. O prazer é todo nosso. Eu já queria assim, jogar a bola para você, Olga, e tentar responder essa pergunta que não quer calar. É possível, num mundo cada vez mais orientado por dados, decisões automatizadas, a gente ter responsabilidade e ética? Sem sombra de dúvida, sim. A era ela pode ser digital, mas os interesses, eles continuam sendo interesses absolutamente humanos, né? A inteligência ela pode ser artificial, mas o que está por trás da inteligência artificial são desvios, condutas, erros, vícios que são absolutamente reais porque eles são humanos. Afinal de contas, a gente nunca viu um algoritmo surgir do vácuo, né, automaticamente racista, sexista, fraudulento, homofóbico, né? Os algoritmos eles nascem, né, com base no que a gente alimenta eles. Os algoritmos eles aprendem conosco, eles repetem o que nós fazemos, mas também eles amplificam nossos erros e amplificam nossos acertos, não é verdade? Então, e à medida que né, nós temos na tecnologia a responsabilidade, a coerência, a integridade de criar a tecnologia e de usar como consumidor também a tecnologia, nós podemos ter na tecnologia um grande potencial de fazer justiça. Mas se a gente é negligente com a tecnologia, a gente exponencializa, né, a negligência que a gente mesmo gera. E, afinal de contas, é o que eu digo sempre, né? Qualquer tecnologia ela é fruto da cultura que a cria. Então, se a cultura que cria a tecnologia é uma cultura desprovida de ética, é uma cultura antiética, a gente não vai ter integridade. E se a gente não tiver integridade, a gente não vai ter ambientes confiáveis. Então, esse é o papel da ética na construção desse ambiente digital. Com certeza. Criar ambientes digitais confiáveis. Confiáveis na base da integridade. Muito bom. Roberto, a GS1 atua diretamente na construção de banco de dados, de informações, de padrões, que requer muita confiabilidade, né? Sim. Bom, olá, Débora, Olga. É um prazer estar com vocês também para discutir sobre esse assunto que é um tema bem do momento e apaixonante, E né? necessário, né? Também necessário. É importante dizer que a GS1, quando nasceu 50 anos atrás, ela nasceu baseado em princípios de ética, transparência e governança, né? Basicamente, os padrões nossos são voltados para a colaboração entre as empresas, tá? E a primeira regra de ouro que nós temos, porque nós juntamos empresas na mesma mesa do lado da indústria, do varejo, e uma coisa muito importante é a questão de obedecer regras concorrenciais. Então, no inglês, o antitrust, a gente chama aqui no Brasil de lei ligado à livre concorrência, né? Então, é uma regra de ouro e isso envolve, então, toda uma questão de transparência, ética e governança. E os nossos padrões, na verdade, são voltados a dar, inclusive, mais transparência para as operações entre as empresas. Tá? Sempre a questão da compra e venda pode envolver questões conflituosas e a gente procura, através dos nossos padrões, resolver essas questões. Então, se a gente olhar também para o grande problema que a GS1 foi criada para resolver, que é como melhorar o atendimento ao serviço ao consumidor, a importância da transparência e
prover com as informações, principalmente confiáveis, de fontes que são totalmente isentas e corretas, é muito importante. Então, a construção também do banco de dados que a GS1 tem feito é baseado nesse conceito. Ela é alimentada pela indústria, que é o legítimo fabricante daquele produto, tá? Ela coloca essas informações com o objetivo de, no momento que o consumidor quiser consultar essa informação ou algum parceiro comercial necessitar da confirmação de quais são as características do produto, ela está como seu grande gêmeo digital, tá? Exatamente igual ao produto físico. Entendi. Agora, nessa jornada acelerada da digitalização, do comércio eletrônico, da utilização de dados, Olga, na sua avaliação, aonde estamos em relação à preocupação com a ética? Ainda há espaço para evoluirmos, né, para a ética do input de dados? A gente está em que momento você avalia, né? Saímos correndo para o lado errado ou estamos no caminho certo? Estamos no momento de continuar aprendendo e continuar fazendo, porque o futuro a gente constrói hoje. Para a gente querer o futuro que a gente deseja, a gente tem que começar a construir ele hoje. Então, todo dia é o dia de recomeço, todo dia é hora de fazer o que é certo, todo dia é hora de tomar decisões que sejam adequadas. O consumidor hoje, ele se vê, né, Roberto, muito confuso, né, no comércio, nos marketplaces, no e-commerce de maneira geral, não sabendo em quem confiar, que produto comprar, e aí que vem essa importância da gente ter um banco de dados construído, né, já construído com esse olhar ético. Bom, como eu já tinha mencionado, né, basicamente a construção segue esses conceitos e a gente vem incrementando com outras fontes confiáveis. Por exemplo, produtos regulados, existe a questão de certificações, tá? Então, a gente enriquecer a questão da informação com dados de fontes que atestem a qualidade do produto, a confiabilidade, a procedência e assim por diante. Existe um movimento muito grande no mundo para a questão, por exemplo, da origem do produto, por exemplo, de áreas que não são de desmatamento. Tá? Outra questão é a questão da circularidade. Isso vai gerar resíduo. Como é que nós vamos trabalhar com essa questão? Então, outras fontes vêm sendo agregadas, tá? Que atestam uma série de situações, por exemplo, se a área de origem do produto não é uma área regulada, ou se o produto vem sendo tem um destino final apropriado, e a ideia é que esse banco de dados seja uma fonte. Então, para os parceiros comerciais que fazem negócio entre eles, muitas vezes são parceiros que não se conheciam anteriormente, então essas referências sempre são importantes, né? É praxe no mercado, no momento de você fazer no B2B, né? A contratação de uma nova empresa, tirar todas as referências daquela empresa e também dos produtos. Então, a gente procura fazer com que essas informações e essas trocas possam ser digitais, que acelera muito, né, a questão burocrática, tirando fricção entre as partes negociantes. Quer dizer, há mecanismos, né, para a gente garantir, para a gente averiguar a qualidade de dados, a procedência de produto. Sim. Né? Mas, Débora, me perdoa, eu acho que o mecanismo principal, a tecnologia, ela alavanca, ela acelera, sem sombra de dúvida, mas a gente não pode nunca esquecer que a tecnologia é fruto das nossas ações, das decisões, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, do que a gente almeja, para o futuro que a gente deseja. E se por trás da tecnologia tem ser humano, o que faz a diferença no hoje mesmo é você encontrar lideranças que sejam efetivamente éticas.
Lideranças que tomem decisões, né? Que abram as portas com consciência de que está fazendo o que é certo. Por isso que o mundo hoje, ele demanda muito mais lideranças que sejam virtuosas e principalmente lideranças que sejam humildes intelectualmente. E ser humilde não quer dizer que você é menor do que ninguém, não quer dizer que você é inferior a ninguém. Ser humilde intelectualmente é você ter a plena certeza de que você não é mais do que ninguém, de que você não é melhor do que ninguém. E no mundo ainda desconhecido, de muito aprendizado. Principalmente no mundo desconhecido. Então, a liderança que a gente precisa para fazer, né, essa tecnologia catalisar e potencializar tudo isso que brilhantemente o Roberto comentou, são lideranças que saibam ouvir, que saibam questionar, que questione não para contestar, mas que questione para poder aprender. E aí, aprendendo, com certeza, nós, seres humanos, teremos mais consciência e, com mais consciência, a gente consegue criar tecnologias mais transparentes, tecnologias com mais potencial de ser uma ferramenta de promover justiça. Com o avanço da inteligência artificial generativa, a gente está vendo isso na prática, né? O que ela exige da liderança? Você falou de um líder mais ouvinte, de um líder mais humilde, e eu entendo também que é um líder que ensina, né? A gente está evangelizando as pessoas, os profissionais sobre o uso dessa tecnologia, né? Ainda numa fase de experimentação. Liderança ética, liderança humilde, aquela que não acha que sabe tudo, todo tempo, toda hora, aquela que prioriza não ter todas as respostas, mas principalmente aquela que prepara todas as perguntas que devem ser feitas antes de desenvolver e antes mesmo até de utilizar a tecnologia, né? Isso é certo? Isso é justo? Eu devo fazer? O que vai trazer para a sociedade, né? É ter a consciência e responsabilidade do resultado que a tecnologia traz. É ter a consciência que qualquer tecnologia gera impacto. E eu tenho certeza absoluta que quando a gente desenvolve e sonha um futuro melhor, a gente não desenvolve querendo causar impactos ruins. Sim. Mas nossos vieses, até inconscientes, né, podem gerar resultados que não sejam frutíferos para a sociedade. É que às vezes bons negócios podem gerar impactos ruins, né? A visão do negócio, do imediatismo, né? Não porque quem gerou a tecnologia quer o resultado ruim. É porque talvez não tenha a dimensão do todo, talvez não tenha a clareza do todo, e aí termina embutindo vieses. Como eu disse, nenhum algoritmo nasce, né, racista, sexista, preconceituoso ou fraudulento. Ele tem Mas basta né? Um erro humano inconsciente, que aquele erro já é potencializado em grande escala. Por isso a gente tem que ter sempre lideranças humildes intelectualmente, que mesmo que a pergunta doa, a verdade seja desconfortável numa sala de reunião, essa liderança tem a capacidade, a honestidade de levantar a mão e dizer, aqui tem um risco. Por mais que apontar aquele risco possa não ser benéfico profissionalmente, né, financeiramente, para quem levanta o risco, mas é o certo a ser feito. E eu regular isso tudo? Quem está regulando isso? Se estamos fazendo... É possível, acho que a pergunta é essa, é possível regular esse ambiente digital, regular o avanço da tecnologia? É possível. Não é à toa que a gente tem um arsenal de legislações que brotam todos os dias, né? Para regular não só a tecnologia, regular não só o uso, mas a criação da tecnologia. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. A ética sempre vem primeiro. A legislação, ela sempre chega atrasada. Exatamente. Sim. Ainda mais a legislação, ela só chega quando o escândalo já implodiu, quando o desastre já aconteceu, quando a perda já foi materializada, quando o prejuízo já foi concretizado, aí chega a legislação. E mesmo que chegue, gente, a legislação, a gente tem que ter em mente que formalizar compromissos não é garantia dos compromissos serem seguidos pela sociedade. Né? A legislação, ela com certeza alavanca, potencializa os seres humanos andarem pelo caminho certo, pelo medo de serem punidos, pelo medo de serem sancionados, sem sombra de dúvida.
mas os grandes escândalos, as grandes tragédias, envolvendo ou não tecnologia, aconteceram os seres humanos cientes de que estavam fazendo o errado. Esse é o maior risco, acho que estamos correndo agora. Débora, nós somos seres humanos o maior risco de qualquer ambiente que a gente vive em sociedade. Mas também nós somos a melhor solução, porque somos os únicos que temos consciência e temos a capacidade de aprender com discernimento. Uhum. E imagino, você estava fazendo um histórico da sociedade, mas eu imagino agora com a rapidez que as novas tecnologias, né, que a inovação se desenvolve, a legislação demora ainda mais para chegar, né? Agora, Roberto falou de uma coisa interessante, que é do consumidor, né? Do consumidor tá ali também querendo mais informação, também querendo saber não só sobre o produto, mas sobre a área que ele foi plantado ou sobre a governança daquela empresa, a responsabilidade social daquela empresa. A gente fala muito sobre a ética empresarial, a ética no manuseio de dados, no desenvolvimento de tecnologia. Mas e a ética do consumidor? O consumidor também, quando adquire um produto, sabendo que este produto não foi produzido da melhor forma possível, ele também tem uma responsabilidade disso tudo, né? Na verdade, a ética ela tem que, na verdade, permear toda a sociedade, né? Então, ele é uma consequência e parte dos valores da sociedade. Então, é difícil de segregar se a ética é da família, ou do consumidor, ou da empresa. Na verdade, é a mesma pessoa, o mesmo ser humano desempenhando diferentes papéis, né? Por favor. E dentro disso, em relação, por exemplo, à questão de regulação, na verdade, regular a inovação, ele pode ser uma faca de dois gumes, né? Você pode inibir o potencial inovativo da sociedade, criando regras que proíbam ou inibam a inovação, tá? Então, e o uso, né, por exemplo, no caso da ferramenta da inteligência artificial, na verdade, ele é uma ferramenta tecnológica. É uma ferramenta como qualquer outra que a humanidade andou desenvolvendo e criando no seu passado, né? Uma faca de cozinha que você utiliza diariamente, se mal utilizada, ele se torna uma arma, né? Exato. E a inteligência artificial, da mesma forma, se for utilizado para o bem das pessoas, da sociedade, ela tem os seus benefícios. Mas se tiver alguma pessoa mal intencionada utilizando para finalidades que fazem mal às pessoas ou à sociedade, na verdade, já existem leis que regem os comportamentos humanos que cobrem essa situação. Vão ter algumas nuances diferentes que vão ter que ser caracterizados como parecido com os outros comportamentos anteriores? Sim, mas, na verdade, essa é parte do aprendizado, né? Porque é a dinâmica da sociedade, ela vai evoluindo, vai se modernizando, né? E, voltando à questão do consumidor, o consumidor é parte muito importante desse ecossistema, na verdade, o papel como consumidor. E ele tem que ser ético, né? Não adianta só ficar comentando que está preocupado com as questões ambientais se no dia a dia acaba consumindo produtos que não são ambientalmente corretos. Então, talvez nesse ambiente, o benefício imediato é o nosso principal inimigo, né? Perfeito, perfeito. O imediatismo é o maior dos riscos do ser humano. Agora, olhe como nós, seres humanos, como consumidores, como somos bichos complexos. Antagônicos, eu poderia dizer, antagônicos, né? Porque nós exigimos que existam legislações que regulem, nós exigimos empresas éticas, nós exigimos aplicativos transparentes, nós exigimos softwares que sejam confiáveis, mas olha a nossa conduta. Olhe nós, como consumidores. Na hora né? de adquirir um produto. Quando a gente abre uma página, quem nunca aceitou todos os cookies só para ser rápido, imediatista para a página abrir? Sim. Quem nunca
utilizou a inteligência artificial para produzir qualquer tipo de conteúdo, por menor que seja, e declarou, publicou, compartilhou como se fosse autoral? Quem nunca baixou um aplicativo e passou aquelas 500 páginas de termos de uso Sem e ler. clicou, tipo assim, aceito, só para baixar com rapidez? Isso são atalhos tecnológicos, mas são atalhos morais também. São atalhos que fazem com que a gente demonstre a nossa capacidade de normalizar o que deveria ser feito com bastante atenção e critério. Afinal de contas, nós exigimos Sim. que tudo isso aconteça para nos proteger, mas, ao mesmo tempo, a gente, quando é para utilizar a proteção, a gente confia tanto que o outro está certo, que a ética é do outro, A gente deposita que a gente confiança no esquece outro, né? que a ética tem que ser individual de cada um. E como consumidores, nós temos um potencial de alavancar a tecnologia, porque o mundo só é mundo porque nós sonhamos, na verdade. Sim. O sonho de ontem já foi realizado. Exato. Nós sonhamos hoje para minha filha daqui a 20 anos usufruir dos nossos O sonhos. futuro não está lá nos esperando, Né? a gente está construindo ele agora, né? Perfeito. Mas automaticamente, da mesma forma que a gente alavanca a evolução do mundo tecnológico para nosso bem-estar e para nosso benefício, a gente também tem o poder de frear, de cancelar, de anular aquela tecnologia que, por algum viés inadequado, até inconsciente, ele não produz o bem, ele produz o mal. Mas se a gente aceita termos de uso, se a gente baixa aplicativo sem seguir, qual é a nossa capacidade de cancelar? Quer dizer, Se a gente está procurando resultados imediatos. o poder está no consumidor, talvez Total. o consumidor tenha o maior poder nesse contexto, mas por atalhos, por imediatismo, benefícios imediatos, a gente acaba... Delarga, não é nem delega, delarga para Delarga. o outro, achando que o outro vai fazer. Enquanto a ética deveria estar em cada atitude, em cada ação. E o que esperar, então? Como fomentar essa cultura da responsabilidade, da corresponsabilidade com esse futuro? É através da liderança, é através da educação? O que vocês estão vislumbrando para esse futuro? Na verdade, é um mix de tudo, né? Eu acho que ele é uma ação diária de reforço dos valores importantes que compõem os valores morais e éticos de cada organização, assim como a gente faz nas nossas famílias, diariamente a gente falar para os nossos filhos o que é certo, o que é errado, né? Nas empresas, isso ocorre da mesma forma. Para situações novas, é necessário, é importante dar ao colaborador uma educação, ensinar os comportamentos adequados nessas novas situações. Tá? Então, é um exercício constante, diário e interminável. É uma jornada. É uma jornada. Uma jornada que nunca termina. Nunca termina. Não é um processo com início, meio e fim. Não. É literalmente uma jornada. Até Porque exatamente as coisas são dinâmicas, né? Totalmente. O ser humano é dinâmico, né? Novas tecnologias virão, novos comportamentos. E quando você comenta sobre corresponsabilidade, é curioso porque muitas vezes o ser humano acredita que integridade e cultura ética se compra na caixinha e se coloca dentro da empresa, que você implanta, implementa. Cultura é algo que se cultiva, né? Obviamente que a existência de políticas, leis, códigos, procedimentos, isso ajudam a fomentar o caminho do que é certo, mas não deixam de ser papéis. Sim. E papéis... A gente não veste, né? Cabe qualquer coisa. Vocês já ouviram alguma empresa declarar, formalizar, colocar nos seus papéis que elas não são éticas, não são íntegras, não são transparentes? Ou que a integridade é flexível, que a ética depende dos objetivos do resultado? Ninguém nunca vai declarar isso. Os papéis sempre vão estar perfeitos. Então, o que a gente precisa para que a cultura da integridade ela permeie toda a organização e toda a sociedade, como o Roberto comentou, é um trabalho diário, é um trabalho de semear todos os dias, mas lembrar que só semear não basta. A gente tem que regar
para que a gente possa colher, a gente tem que cultivar para que a gente possa colher bons resultados. E para colher bons resultados, só para concluir, a gente precisa de ambientes saudáveis. Ambientes saudáveis é onde as pessoas não tenham medo de questionar, as pessoas não tenham medo de ser quem elas são, as pessoas têm um ambiente favorável para dizer errei. Ambientes onde o erro ele é banido, né? São ambientes que se tornam tóxicos e aí você cria inevitavelmente cultura do medo, cultura tóxica, onde as pessoas não vão externar seus anseios, suas preocupações, e aí é onde a não ética encontra ambiente propício para proliferar. E no mundo cada vez mais conectado, as empresas estão preocupadas com reputação, né? Empresas estão cada vez mais preocupadas com a reputação. Às vezes não é um produto, não é a falta de qualidade que derruba uma empresa, mas é uma crise de reputação. Né? Como você foi atendido, né? Muitas vezes. A gente já está caminhando para o final, acho que a gente poderia ficar aqui horas debatendo esse tema, mas eu queria convidar vocês para considerações finais. Bom, acho que complementando o que foi falado, né, eu acho que, além de tudo, a materialização da ética é praticando, né? Então, tem que colocar isso em prática. O grande papel da liderança é dar o exemplo, tá? E não tolerar exceções, e assim construindo esse ambiente ético, e a partir disso, todos os produtos e todos os serviços ofertados e aquilo que emana da organização vai ser uma consequência dessas ações e desses princípios, né? Olga? Deixar como mensagem final para vocês que as palavras, né, formalizadas ou não, elas inspiram, mas o que causa transformação efetiva, sustentável, são as ações, são os exemplos que são dados, e se a gente for consistente nesses exemplos, a gente consegue perpetuar aí bons resultados. Muito bom, queria agradecer demais a participação de vocês, a disposição em compartilhar o conhecimento, compartilhar informações tão relevantes para esse momento e dizer para você que está nos acompanhando que continue acompanhando os novos episódios. A íntegra desse bate-papo vai estar disponível no YouTube da GS1 Brasil e também alguns trechos a gente vai disponibilizar nas redes sociais, no LinkedIn e no Instagram da associação. Continue conosco e até o próximo episódio.